Senhores, vamos falar hoje sobre os perigos da doutrina, da mentira, da crendice de que existe reencarnação, de que nós vivemos muitas vezes. Para entender esse assunto, nós vamos para o livro de Hebreus, na Bíblia Sagrada, capítulo 9. O verso 25 diz: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Está falando de Cristo, né? Porque Cristo, voltando mais um aqui, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, que agora, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, falando sobre a assunção de Cristo após sua ressurreição. E ele não vai, diz o verso 25, se oferecer muitas vezes, como diz o sumo sacerdote, como o sumo sacerdote fazia a cada ano, como nós, algumas denominações têm costume de tomar a Santa Ceia, etc. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano. De outra maneira, se não fosse assim, diz o apóstolo, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Se fosse assim. Mas agora, na consumação do século, uma única vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ou seja, Cristo se ofereceu na cruz por uma única vez. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Nada mais justo, senhores, porque um único homem, Adão, no seu erro, no seu pecado, amaldiçoou toda a espécie humana. Da mesma forma, um único homem, Jesus Cristo, na sua obediência, no seu sacrifício, na sua perfeição, salvou a todos aqueles que aceitam essa salvação. Então, um único homem traz a morte ao mundo e um único homem, uma única vez, traz a salvação ao mundo. Aos homens é definido morrer uma única vez e depois disso o juízo. Daí os senhores vão para o Evangelho segundo João, no capítulo 8, agora. João 8, verso 56. Abraão, aqui Cristo falando, vós não conheceis. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se disser que não conheço, serei mentiroso como vocês, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-se e alegrou-se. Viu-o e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus, ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? E disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E daí eles entenderam que ele estava se declarando Deus, porque eu sou é algo que Deus fala na Bíblia. E eles pegaram pedras para atirar, mas Jesus se ocultou, saiu do templo. Saiu do meio deles e se retirou. Por que ele se retirou? Para não causar escândalo, para não permitir que as profecias não se cumprissem e para evitar também que ele tivesse que usar de violência para se defender. Então, Cristo está dizendo aqui, antes que Abraão vivesse, eu sou. Ou seja, ele está falando, eu sou eterno, eu sou Deus, eu estou em Deus, estou com Deus, eu sou parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou antes de Abraão, que foi há milênios atrás. Então, quando os gnósticos, os esotéricos, eles falam, tem a doutrina dos muitos Cristos, que é, Cristo é uma posição, não é uma pessoa. Não, Cristo é uma pessoa, é Deus. Cristo é o homem que na verdade é Deus manifesto em carne. É o homem que nasceu sem pecado, é o homem que ofereceu a sua vida na cruz. Uma única vez, como acabamos de ver em Hebreus capítulo 9, verso 27.
uma única vez ele se oferece. Então, senhores, a mentira perigosíssima da reencarnação é essa. Ela faz pouco do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Então vamos para o 14. João 14, verso 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando claramente aqui: não há outro meio de ir aos céus senão aceitando a minha salvação, aceitando o que eu farei na cruz, se declarando, entregando a sua alma, a sua vida, seu coração para mim, se declarando meu servo, declarando que eu sou o seu rei, falando: meu Jesus, faz a sua vontade na minha vida, me salva da perdição, porque o único caminho é o Senhor, é Jesus Cristo. Então, qual é o grande perigo da doutrina de eu vou viver muitas vezes, eu vivi muitas vezes antes? Se você vai viver muitas vezes, o sacrifício de Cristo foi em vão. Porque se você não está correndo o risco do julgamento, então para que Cristo morreu na cruz por você? Se você, na verdade, vai reencarnar muitas e muitas vezes. Outra, por que essa mentira satânica existe? Porque ela faz nós não termos pressa. Se o mundo não tem 7.000 anos, tem, na verdade, bilhões de anos, e nós vamos viver centenas, talvez milhares de vezes, para que ter pressa? Para que se esforçar? Para que se esforçar? Se o mundo tivesse 70.000 anos, nós já poderíamos ter vivido 1.000 vezes. Claramente é um mundo que não é tão velho assim quanto dizem. Por isso o tempo urge, o nosso tempo aqui é muito curto, é 50, 60, 90 anos no máximo, para dar conta da nossa alma, para encontrar Cristo, para achar o sentido da vida que é Jesus Cristo. A doutrina da reencarnação tira o sentido da vida que é Jesus Cristo. Coloca na nossa responsabilidade a salvação. Nós vamos evoluir, cada vida nós nos tornamos melhor. Não, Cristo é o único caminho, a única verdade, a única fonte de toda a vida. Não é o que você faz, é o que ele fez na cruz. As suas boas obras são efeito colateral de aceitar a salvação de Cristo. Você mostra que aceitou Cristo através das boas obras que vêm naturalmente depois que Cristo está na sua vida. Não se deixe enganar, senhores. É um único Cristo, é um único caminho, é uma única verdade e uma única fonte de vida. Aceite-a ou não, é seu direito escolher. Mas não procure um caminho do meio, aceito, mas ao mesmo tempo... Não, ou sim ou não, ou está com Cristo ou está no caminho do inferno. Não existem alternativas. É simples assim. Ou aceita ou não aceita. Se não aceita, não tem problema nenhum, não é obrigado a aceitar. O presente, as pessoas, quando alguém oferece um presente para você, você não é obrigado a aceitar. Se for obrigado a aceitar, não é um presente, é uma obrigação, é um fardo. Cristo não é um fardo, Cristo é um presente. Cristo não é escravidão, Cristo é liberdade do pecado. Há um único caminho de se libertar do inferno, é Cristo. Mas e daí quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Se você faz o que você quiser, você não se salvou ainda. Cristo ainda não te salvou. Porque efeito colateral da salvação manifesta de Cristo na sua vida é você fazer o que Cristo quer, não mais o que você quer. É um caminho, você vai cair, vai levantar, vai errar, vai acertar, vai ter que corrigir, mas sempre em Cristo. Sempre em Cristo, sempre tendo como norte em Cristo. Nem que seja se arrastando em direção a Cristo, mas indo em direção a Cristo, todos os dias. Essa é a verdadeira crença dos cristãos. E isso é o que os cristãos de verdade acreditam. Você não é obrigado a ser cristão, em lugar nenhum está escrito isso. Eu não acredito nisso, Wagner. Ótimo, perfeito, viva a sua vida. Mas aqueles que acreditam, eu digo, fiquem firmes nessa verdade. Jesus Cristo é a nossa única certeza, é o verdadeiro sentido da vida.
Nós cristãos não procuramos o sentido da vida porque já o encontramos. Essa é a diferença entre o cristão e não. O cristão não tem por que ficar ansioso. O cristão não tem por que ficar preocupado. Ele tem tudo já. Nós já vencemos. Todo o resto é lucro, é bônus, é extra. E sendo bem sincero, não é importante. Porque a verdade, a real verdade, o sentido da vida é esse. Feliz ano novo para todos e até a próxima.